Este design tem uma aparência inovadora. Sim. Tem. E será que esse elemento não ficaria melhor ali? Isso está com uma cara boa. Aham. Sim. Sim. Tá, usaremos este design. Ótimo. Ei, Chen. Eu percebi que ficou calada na discussão que tivemos. Você se sentiu constrangida? As minhas opiniões parecem sempre ser erradas e por isso eu me sinto constrangida. Temo que perguntem por que eu sou uma líder de equipe se minhas opiniões são tão inexatas. Sempre que penso nisso, não ouso oferecer comunhão nas discussões. Às vezes, quando os irmãos me procuram com perguntas, eu hesito em falar. Quando pensa assim, é fácil sentir-se constrangida. Eu costumava estar num estado semelhante. E então como você resolveu isso? Poderia nos contar? Conta. Claro. Em março do ano passado, a igreja me designou como supervisora numa igreja. Eu fiquei muito animada, pois achava que ser selecionada como supervisora era porque eu tinha me sobressaído naquelas equipes e porque eu era melhor do que os outros. Também fiz um voto em silêncio que, daí em diante, eu trabalharia duro para mostrar aos irmãos que eu estava preparada para a posição. No meu primeiro dia como supervisora, meu parceiro Chen Min me disse: algumas equipes não estão obtendo resultados bons. Precisamos nos reunir e nos comunicar com eles amanhã. Quando ele disse isso, eu entrei em pânico, pois eu ainda não estava a par do status do trabalho de cada equipe e também não conhecia os problemas de todos. Se minha comunhão não abordasse seu estado e não resolvesse seus problemas, o que é que eles pensariam de mim? Que eu não resolvia problemas práticos e não estava preparada para ser supervisora? Pensei em pedir a Chen Min que adiasse a reunião. Mas o desempenho de várias equipes vinha sofrendo recentemente e a questão não podia mais ser adiada. O que eu deveria fazer? Quando eu estava me angustiando com isso, Chen Min me enviou um arquivo com o relatório do progresso de cada equipe. Às pressas, eu me familiarizei com o relatório e me preparei para a reunião no dia seguinte. Na reunião, um irmão disse que ele começou a treinar para compartilhar o evangelho e não estava seguro se desmascarava as noções religiosas com clareza. Por isso, expôs seu entendimento e pediu que apontássemos os erros em seu raciocínio. Eu pensei, preciso analisar isso direito e mostrar aos irmãos que esta supervisora tem algumas ideias que merecem ser registradas. Prestei muita atenção na comunhão dele e, após refletir sobre ela, eu disse: acho que sua comunhão é boa e será capaz de resolver o problema. Assim que eu disse isso, Chen Min disse: você não explicou o ponto-chave usado para abordar essa noção. Você foi um pouco vago e não será fácil entender. Depois, ele comunicou alguns dos pontos mais sutis de seu entendimento do problema. Quando eu vi como a comunhão de Chen Min era prática e como todos assentiram e concordaram com ele, meu rosto ficou vermelho. Eu pensei: o que esses irmãos pensarão de mim? Será que pensarão que essa supervisora recém-promovida não é tão boa, visto que não consegui nem identificar um problema óbvio? Assim que pensei isso, eu não soube mais o que dizer e me senti envergonhada. Eu não ousei encarar ninguém e voltei os olhos para o computador.
Parecia que tudo estava acontecendo em câmera lenta. Logo depois, os irmãos começaram a se comunicar sobre outro problema. Eu estava muito nervosa. E me preocupava com o que pensariam de mim se minhas ideias estivessem erradas. Será que achariam que eu não servia para analisar problemas e questionariam minha capacidade de servir como supervisora? Quando pensei isso, não ousei compartilhar nenhuma opinião. Eu pensei, deixarei Chen Min falar primeiro e só farei um resumo daquilo que ele disser. Assim não direi nada errado e ninguém irá me menosprezar. Quanto mais eu tentava evitar escrutínio, mais eu era exposta. Naquele momento, uma irmã me perguntou: será que essa comunhão consegue resolver o problema? Eu respondi que sim. Assim que respondi, Chen Min ergueu a voz dizendo: sua comunhão simplifica demais. Você não desmascarou essa noção religiosa. E há alguns aspectos que precisam ser abordados. Após ele compartilhar suas opiniões, eu pensei, ele está certo em relação a esses problemas. Mais uma vez, isso expôs minha opinião como errada. Era como levar um tapa no rosto publicamente e eu me senti péssima. Eu tinha compartilhado 2 opiniões erradas seguidas. O que os irmãos pensariam de mim agora? Achariam meu desempenho inadequado, pois eu não tinha percepção de como compartilhar o evangelho e se perguntariam como eu fui escolhida supervisora. Quanto mais eu pensava, pior eu me sentia. Era muito vergonhoso. E eu só queria desaparecer. Mais tarde, quando discutíamos outras questões de trabalho, eu não tive vontade de refletir sobre elas. E só fiz observações superficiais após Chen Min dar sua opinião. Às vezes, eu nem dizia nada. E assim o dia inteiro passou. E tive uma sensação de vazio e de muita culpa. Eu estava ciente de que essa equipe não obtinha resultados. Os irmãos tinham se deparado com problemas em seus deveres. E eu deveria buscar a verdade com todos para resolver seus problemas. Sim. Sim. Já que as opiniões que eu compartilhei eram equivocadas, eu não disse mais nada. Eu me esquivava da minha responsabilidade. Então orei a Deus e busquei, perguntando a Ele em que aspecto da verdade eu devia entrar para resolver meu problema. Depois, nos meus devocionais, eu me deparei com as palavras de Deus, o que me ajudou a entender bem o meu estado. As próprias pessoas são objetos da criação. Objetos da criação podem alcançar onipotência? Eles podem alcançar perfeição e infalibilidade? Podem alcançar proficiência em tudo, vir a entender tudo, e enxergar através de tudo, e ser capazes de tudo? Não. Mas há caracteres corruptos de uma fraqueza fatal nos humanos. Assim que aprendem uma habilidade ou uma profissão, as pessoas sentem que são capazes, que são pessoas com status e valor, e que são profissionais. Não importa quão medianas sejam, todas elas querem se disfarçar de alguma figura famosa ou altiva, transformar-se em alguma celebridade menor, e induzir as pessoas a crerem que são perfeitas e impecáveis. Aos olhos dos outros, querem se tornar famosas, fortes, alguma figura grande, e querem se tornar poderosas, capazes de qualquer coisa. Sentem que, se buscassem a ajuda de outros, elas pareceriam incapazes, fracas e inferiores, e que as pessoas as menosprezariam. Por isso, querem manter uma fachada. Que tipo de caráter é esse? Elas são tão arrogantes que perderam todo o senso. Não querem ser iguais a todos, nem ser pessoas normais,
ou pessoas ordinárias, mas super-humanos, algum indivíduo altivo, algum figurão. Esse é um problema tão grande. Quanto à fraqueza, ignorância, falta de entendimento ou tolice da humanidade normal, elas as camuflarão para que não as vejam e continuarão a se disfarçar. Amém. 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 As palavras de Deus expuseram meu estado atual. Eu achava que, como supervisora, eu deveria entender cada problema e minhas opiniões deveriam fazer uma contribuição valorosa. Por isso, fiz de conta que eu entendia tudo e percebia todos os aspectos do trabalho para conquistar o respeito dos irmãos. Durante as reuniões, eu sempre temia não conseguir resolver problemas e que todos pensassem que eu não estava preparada para a minha posição. Então, quando eu falava de modo incorreto, eu temia ainda mais que os outros me menosprezassem. A fim de proteger meu status e imagem como supervisora, eu apresentei uma fachada falsa e não compartilhei minhas opiniões. Eu até pensei em esperar até que meu parceiro falasse para fazer meu resumo, a fim de esconder minhas inadequações dos outros. Quando os irmãos discutiam os problemas que tinham em seu trabalho, eu não tive mais vontade de me comunicar e só consegui pensar em meu status e reputação. Eu não cumpri meu dever e minhas responsabilidades. Sim. Na verdade, eu era só um ser criado mediano. Eu não era pau para toda a obra. Havia tanta verdade que eu não entendia problemas que eu não compreendia e minhas opiniões eram erradas, mas tudo isso era normal. Certo. Certo. Eu precisava ter a atitude correta em relação a minhas inadequações. Quando descobrisse aberrações em mim, eu deveria corrigi-las. Não importava se minhas ideias fossem certas ou erradas. Eu deveria me dedicar ao trabalho e cumprir minhas responsabilidades. Certo. Correto. Depois de corrigir meu modo de pensar, eu comecei a me abrir sobre minhas insuficiências e corrupção e a mostrar a todos os irmãos meu verdadeiro eu. Quando discutíamos problemas, eu só comentava sobre o que eu sabia e não me sentia constrangida. Graças a Deus. Quando temos a atitude certa em relação a nossas deficiências, temos uma sensação de alívio. Certo. Certo. Mais tarde, houve um incidente que me colocou de volta em meu estado anterior. Uma vez, nós participamos da reunião de outra equipe. Uma das irmãs estava num estado ruim, porque desde sua dispensa, ela havia caído num estado de defesa e equívoco. Eu quis discutir a vontade de Deus com ela. Mas então pensei que eu não tinha nenhuma experiência nessas questões. E temi que os irmãos dissessem que eu só estava recitando conhecimento doutrinal e não tinha a realidade da verdade. Mas, ciente de que era a minha responsabilidade fornecer comunhão, eu fui em frente e discuti com ela o que eu sabia. Mas depois de me comunicar, a irmã ainda parecia estar abatida. Naquela hora, Chen Min assumiu e começou a falar de quando ele foi dispensado, sobre como ele refletiu sobre sua corrupção por meio das palavras de Deus e sobre como ele desprezou a si mesmo, encontrou uma senda de prática e foi transformado. Assim ele aprendeu que fracasso e dispensa eram formas do amor e da salvação de Deus. A irmã assentia enquanto ele falava e disse: "Estou no mesmo estado agora. Sua comunhão me deu uma senda adiante." Quando ouvi isso, fiquei feliz por ela ter entendido a vontade de Deus, mas fiquei um pouco aborrecida. Porque eu supus que os outros pensariam que eu só recitava conhecimento doutrinal e não estava preparada para ser supervisora. Durante os dias seguintes, não importava se eu estivesse resolvendo problemas no trabalho ou com os estados dos irmãos, e ficava temendo que minha comunhão não trouxesse resolução.
e fiquei quieta. Mesmo quando eu compartilhava meus pensamentos, eu precisava remoê-los ad nauseam. E às vezes até perguntava a Chen-Min antes, e só dizia se ele concordasse. Na verdade, eu tinha alguma percepção de vários problemas e tinha minhas ideias e opiniões. Mas, temendo me expor se falasse incorretamente, eu não ousava dizer nada. Estou no mesmo estado. Quanto mais temo errar, mais mostro uma falsa fachada. Fico constrangida. Sim. Mais tarde, vim para diante de Deus em oração dizendo: Deus, recentemente tenho sido constrangida por status e reputação no dever. Temo me comunicar de forma ruim e não resolver problemas, e por isso não me comunico. Eu não tenho cumprido minhas responsabilidades e me sinto culpada. Por favor, guia-me a refletir sobre mim e a me conhecer, para que eu possa me livrar desse estado atual. Amém. Amém. Depois de orar, vi estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: algumas pessoas cumprem seu dever de forma relativamente responsável e são aprovadas pelos escolhidos de Deus. Então, são cultivadas pela Igreja para se tornar líderes ou obreiros. Depois de alcançar status, elas começam a achar que se destacam das multidões e pensam: por que a casa de Deus me escolheu? Não foi porque eu sou melhor do que todos vocês? Isso não soa como algo que uma criança diria? É imaturo, ridículo e ingênuo. Na verdade, você não é nem um pouco melhor do que as outras pessoas. É só que você satisfaz as exigências necessárias para ser cultivado pela casa de Deus. Se você consegue ou não assumir essa responsabilidade, cumprir bem esse dever ou completar essa incumbência é outra questão. Quando alguém é escolhido para ser um líder pelos irmãos e irmãs, ou é promovido pela casa de Deus para fazer determinado trabalho ou cumprir certo dever, isso não significa que ele tem um status ou identidade especial, nem que as verdades que ele entende são mais profundas e mais numerosas do que as de outras pessoas. Muito menos significa que essa pessoa é capaz de se submeter a Deus e que não o trairá. Tampouco significa que ela conhece Deus e que é alguém que teme a Deus. Na verdade, ele não alcançou nada disso. A promoção e a cultivação são meramente promoção e cultivação no sentido mais direto e não equivalem a ele ter sido destinado e validado por Deus. Sua promoção, sua cultivação, significa simplesmente que ele foi promovido e aguarda a cultivação. E o desfecho último dessa cultivação depende de se essa pessoa busca a verdade e de se ela é capaz de escolher a senda de buscar a verdade. Qual, então, é o objetivo, o significado de promover e cultivar alguém? É que essa pessoa, enquanto indivíduo, é promovida a fim de ser treinada, de ser especialmente regada e instruída, capacitando-a a entender os princípios da verdade e os princípios de fazer diferentes coisas e os princípios, meios e métodos para resolver vários problemas, e também quando encontrar vários tipos de ambientes e pessoas, a lidar e resolver com elas de acordo com a vontade de Deus e de um modo que proteja os interesses da casa de Deus. Isso indica que o talento promovido e cultivado pela casa de Deus é adequadamente capaz de realizar seu trabalho e de cumprir seu dever durante o período de promoção e cultivação ou antes da promoção e cultivação? É claro que não. Assim, é inevitável que,
Durante o período de cultivação, essas pessoas experimentem tratamento, poda, julgamento e castigo, exposição e até mesmo substituição. Isso é normal. E é isso que significa ser treinado e cultivado. Todos são iguais diante da verdade. Aqueles que são promovidos e nutridos não são muito melhores do que os outros. Todos experimentaram a obra de Deus por volta do mesmo tempo. Aqueles que não foram promovidos nem nutridos também deveriam buscar a verdade enquanto cumprem seus deveres. Ninguém pode privar os outros do direito de buscar a verdade. Algumas pessoas são mais ansiosas na sua busca da verdade e têm algum calibre. Por isso são promovidas e nutridas. Isso se deve às exigências do trabalho da casa de Deus. Então, por que a casa de Deus tem tais princípios para promover e usar as pessoas? Porque há diferenças no calibre e na personalidade das pessoas. E cada pessoa escolhe uma senda diferente, o que leva a desfechos diferentes na fé das pessoas em Deus. Aquelas que buscam a verdade são salvas e se tornam pessoas do reino, enquanto aquelas que não aceitam verdade de forma alguma, que não se dedicam ao seu dever, são expulsas. A casa de Deus nutre e utiliza as pessoas com base em se elas buscam a verdade e em se elas se dedicam ao seu dever. Existe alguma distinção na hierarquia das várias pessoas na casa de Deus? Por ora, não existe hierarquia em status, posição, valor ou título das várias pessoas. Pelo menos durante o período em que Deus opera para salvar e guiar as pessoas, não há diferença entre a posição, a função, o valor ou o status das várias pessoas. As únicas coisas que são diferentes se encontram na divisão do trabalho e nos papéis dos deveres desempenhados. Amém. 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 As palavras de Deus me ensinaram que a razão pela qual eu estava tão passiva, negativa e com medo de me comunicar era que eu tinha me colocado num pedestal como supervisora. Eu achava que tinha sido promovida ao papel de supervisora porque eu era melhor do que os outros, que tinha boa percepção, que eu possuía interpretações únicas dos problemas e que meu desempenho no trabalho era melhor que o dos outros. Assim, após assumir esse papel de supervisora, eu quis mostrar a todos como eu me destacava em todos os aspectos e como eu era capaz de fazer esse trabalho. Eu queria ganhar o respeito e a aprovação de todos. Quando as opiniões que eu dei foram erradas e eu não resolvi os problemas nas reuniões, eu temi que todos dissessem que eu não estava preparada para ser supervisora. Por isso, comecei a apresentar uma fachada falsa. Fiquei relutante e com medo de falar. Eu até me inibi de me comunicar quando vi problemas com os outros. Quando eu falei, primeiro refleti longamente, ou busquei a aprovação do meu parceiro. Caso contrário, eu não ofereceria minhas ideias nem agiria. Eu tinha me tornado passiva no dever. Sim. Eu achava que o que eu tinha recebido de Deus era um título, não um dever ou responsabilidade. Eu caí na armadilha do status e estava sendo controlada por ele. Eu não fui escolhida para ser supervisora porque eu era melhor do que os outros ou entendia mais. E não foi porque eu estava preparada para a posição. A igreja estava me cultivando com base em meu calibre e talentos, treinando-me para resolver problemas pela verdade e conforme os princípios e abordando minhas inadequações para que eu entendesse a verdade e entrasse na realidade o quanto antes. Sim. Sim. Mas não havia garantia de que eu cumpriria bem o meu dever e minhas responsabilidades. O importante era se eu conseguiria trilhar a senda de buscar a verdade e cumprir meu dever conforme as exigências de Deus. Certo. Sim.
Mas eu achava que já era melhor do que os outros porque fui promovida e que eu tinha um status mais alto do que os outros. Eu não tinha autoconsciência e minhas ideias eram tão absurdas. Não distinguimos pessoas de acordo com seu status na igreja. Só temos deveres diferentes. Líderes não são superiores aos outros membros. Todos empregam seus talentos no dever que lhes é atribuído e complementando uns aos outros. Sim. É verdade. Mais tarde, deparei-me com as palavras de Deus que tiveram um impacto sobre mim. Os anticristos acreditam que, se gostassem sempre de falar e de abrir seu coração para os outros, todos os enxergariam como eles são e pensariam que não têm profundidade, que são apenas pessoas comuns e não mais os respeitariam. O que significa não os respeitarem mais? Que eles não ocupam mais um lugar elevado no coração dos outros e que parecem ser bem comuns, bem ignorantes, bem normais. É isso que os anticristos não querem ver. É por isso que, quando veem os outros sempre se desnudando na igreja e dizendo que foram negativos e rebeldes contra Deus, e em quais questões eles erraram ontem, e que hoje estão em sofrimento por não terem sido pessoas honestas, os anticristos acham que essas pessoas são idiotas. Eles nunca dizem tais coisas, mas as escondem. Há alguns que falam um pouco porque são de calibre pobre e de mente simples, e não têm muitos pensamentos. A laia dos anticristos também fala pouco, mas não é esta a razão. É um problema em seu caráter. Falam pouco quando veem os outros. E quando os outros falam de algum assunto, eles não oferecem facilmente uma opinião. Por que eles não oferecem suas opiniões? Primeiro, eles certamente não têm a verdade e não percebem o âmago de questão nenhuma. Assim que falam, cometem erros, e os outros os veem pelo que são e os desprezam. Por isso, eles fingem silêncio e profundidade, incapacitando os outros a avaliá-los. E até os levam a pensar que são excepcionais. Dessa forma, ninguém os achará triviais. Ademais, vendo seu comportamento calmo e comedido, as pessoas irão admirá-los e não ousarão desprezá-los. Essas são a astúcia e a malícia dos anticristos. Eles não querem que as outras pessoas os enxerguem. Eles sabem quem realmente são, mas abrigam uma intenção desprezível fazer com que as pessoas os tenham em alta estima. Existe algo mais repugnante? Amém. 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 A leitura me revelou que os anticristos não compartilham prontamente suas opiniões. Eles temem que, assim que compartilharem as suas opiniões, todos vejam o que eles realmente são e que percam seu status e sua imagem aos olhos das pessoas. E permanecem reservados para que ninguém perceba quem são. Esse é o caráter maligno de um anticristo. Sim. Sim. Percebi que eu agi da mesma forma durante aquele período. Eu relutava em dar opiniões após descobrir problemas, porque eu tinha um objetivo desprezível em mente. Eu queria esconder minhas deficiências e me disfarçar como uma pessoa louvável que entendia a verdade. Eu queria colher a admiração e o elogio dos irmãos. Eu sempre temia cometer erros se eu falasse demais. E todos veriam quem realmente sou, perderiam respeito por mim e achariam que eu não estava preparada para ser supervisora. Para manter meu status e reputação, quando os irmãos encontravam problemas em seus deveres, eu compartilhava pouco ou me abstinha de me comunicar para esconder minhas inadequações e não permitir que vissem o que eu era. Isso era um caráter muito enganoso. A igreja me designou para servir como supervisora, para que eu pudesse buscar a verdade para resolver problemas práticos e cooperar com os irmãos para cumprir os nossos deveres.
Mas, a fim de manter meu status e reputação e esconder minhas inadequações dos outros, eu negligenciei meus deveres e responsabilidades e só busquei exibir meus pontos fortes para que os outros me admirassem e adorassem. Eu trilhava a estrada do anticristo de resistir a Deus. Antes eu só pensava que era vaidosa demais. Mas por meio da sua comunhão e análise, vejo agora que me disfarçar para ganhar a admiração e adoração dos outros é um sinal do caráter de um anticristo. Esse é um estado extremamente precário. Sim. Naquele momento, fiquei um pouco assustada. Vim para diante de Deus em oração, pedindo que Ele me guiasse a encontrar uma senda de prática. Depois, deparei-me com estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: algumas pessoas são promovidas e nutridas pela igreja, e isso é algo bom. É uma boa chance de ser treinado. Pode-se dizer que elas foram elevadas e agraciadas por Deus. Como então elas deveriam cumprir seu dever? O primeiro princípio que deveriam seguir é entender a verdade. Quando não entendem a verdade, elas devem buscar a verdade. E se elas ainda não entenderem depois de buscarem, elas podem encontrar alguém que entenda a verdade para comungar e com quem buscar, o que tornará a resolução do problema mais rápida e oportuna. Se você se concentrar apenas em passar mais tempo lendo as palavras de Deus sozinho e em passar mais tempo ponderando essas palavras, a fim de alcançar entendimento da verdade e resolver o problema, isso é lento demais. Como diz o ditado, a água distante não saciará uma sede urgente. Se quando se trata da verdade, você deseja progredir rapidamente, então deve aprender a trabalhar em harmonia com os outros, a fazer mais perguntas e a fazer mais busca. Só então a sua vida crescerá rapidamente e você será capaz de resolver os problemas em tempo oportuno, sem qualquer atraso em qualquer dos dois. Visto que você acabou de ser promovido e ainda está em período de teste, e não compreende realmente a verdade, nem possui a realidade da verdade, porque ainda lhe falta essa estatura, não pensa que a sua promoção significa que você possui a realidade da verdade. Não é o caso. É apenas porque você tem um senso de fardo em relação ao trabalho e possui o calibre de um líder que você é selecionado para a promoção e nutrição. Você deveria ter esse senso. Se, depois de ser promovido e aproveitado, você ocupa a posição de líder ou obreiro e acredita que tem a realidade da verdade e que é alguém que busca a verdade, e se, independentemente dos problemas que os irmãos e irmãs têm, você finge que entende e que é espiritual, então essa é uma maneira estúpida de ser, e é aos fariseus hipócritas. Você deve falar e agir verdadeiramente. Quando não entende, você pode perguntar aos outros ou buscar respostas e comunhão com o alto. Não há nada de vergonhoso em nada disso. Mesmo que não pergunte, o alto conhecerá a sua estatura verdadeira e saberá que a realidade da verdade está ausente em você. Buscar e comungar é o que você deveria estar fazendo. Esse é o senso que deveria ser encontrado na humanidade normal, e é o princípio que deveria ser seguido por líderes e obreiros. Não é algo do qual você deve se envergonhar. Se você acha que, uma vez que você se torna líder, é vergonhoso sempre estar fazendo perguntas a outras pessoas ou ao alto, ou não entender os princípios, e se você passar a fingir como resultado, fazendo de conta que você entende, que você sabe, que você é capaz de trabalhar, que você consegue fazer qualquer trabalho de igreja
e não precisa de ninguém para lembrá-lo ou para comungar com você, nem ninguém para prover para você e apoiá-lo. Então isso é perigoso e é arrogante e hipócrita demais. É desprovido demais de senso. Você nem conhece a sua medida. Isso não faz de você um idiota? Tais pessoas não cumprem os critérios para serem promovidas e nutridas pela casa de Deus. E mais cedo ou mais tarde, elas serão substituídas ou expulsas. Não importa se elas são aquelas que são promovidas, cultivadas como líderes ou obreiros, ou aquelas que têm vários talentos profissionais. Todas elas são comuns, foram corrompidas por Satanás e não entendem a verdade. Assim, ninguém deveria se disfarçar nem esconder, mas em vez disso, deveria aprender a comunicar abertamente. Se você não entende, não finja entender. Se não consegue fazer algo, admita que não consegue fazer. Não importa que problema ou dificuldade você tem. Você deveria se comunicar sobre isso com todos e buscar a verdade para encontrar uma solução. Antes da verdade, todos são iguais a uma criança. Todos são pobres e lastimáveis e totalmente carentes. O que as pessoas precisam fazer é ser obedientes diante da verdade e ter um coração humilde e desejoso. Elas precisam buscar e aceitar a verdade antes de praticar a verdade e se submeter a Deus. Ao fazer isso, enquanto cumprem seus deveres e na vida real, as pessoas podem entrar na realidade da verdade das palavras de Deus. Amém. Amém. Ao ponderar estas palavras, eu encontrei uma senda de prática. Eu deveria discutir o que eu entendia e ter a atitude correta com as minhas deficiências, abster-me de fingir que eu entendia. Se eu não entendesse algo, eu deveria buscar e me comunicar com os outros. Só se trabalhássemos juntos, cumpriríamos bem os nossos deveres. Sim. Eu sempre tentava esconder minhas inadequações e não conseguia encarar o fato de que eu tinha um problema. Nem buscava a verdade para resolver meu problema. Assim, eu nunca melhoraria nem seria eficiente no meu dever. Correto. Eu passei por alguns contratempos e fracassos naquele tempo que expuseram as minhas deficiências. Mas eles também me conscientizaram do meu tamanho, de modo que eu pudesse trabalhar e me comportar de uma forma fundamentada, aprender a cooperar com os outros e lidar com os assuntos conforme os princípios. Isso seriam ganhos enormes. Certo. Depois disso, eu consegui ser muito mais aberta em minhas reuniões com todas as equipes. Durante uma reunião, percebi que 2 irmãs estavam competindo por nome e ganho. E eu quis encontrar palavras de Deus para lhes comunicar. Mas então pensei, eu tenho alguma experiência nisso, mas eu não tenho um entendimento profundo dele. Será que elas me menosprezarão se minha comunhão for superficial demais e dirão que não sou qualificada? Talvez não devesse me comunicar com elas. Naquele momento, percebi que eu estava apresentando uma fachada falsa de novo. Eu me lembrei das palavras de Deus que eu li dias antes. Todos que creem em Deus devem entender sua vontade. Só os que cumprem bem os seus deveres podem satisfazer a Deus, e só concluindo a comissão de Deus pode-se cumprir o dever adequadamente. Qual é o padrão que deve ser alcançado a fim de cumprir a comissão de Deus e realizar bem e lealmente o seu dever? É cumprir o dever com todo o coração, toda a alma, mente e força. Amém. Amém. Visto que eu aceitei esse dever, deveria cumpri-lo da melhor forma possível. Eu percebi que as irmãs estavam num estado ruim. Por isso eu deveria fazer de tudo para comunicar a verdade e apoiá-las, permitindo que elas ganhassem consciência de seus caracteres corruptos, para que pudessem deixar de competir por nome e ganho e fossem capazes de cumprir seus deveres. Só se agisse assim eu estaria cumprindo o meu dever.
Correto. Percebi que comunicar a verdade para resolver problemas é algo bom. É testemunho de Deus e traz as pessoas para diante dele. Mas eu via isso só como um meio para ganhar admiração. Eu tinha me tornado tão desprezível e fiquei com nojo de mim. Eu não queria continuar vivendo assim. Eu só queria cumprir meus deveres e responsabilidades e me comunicar sobre tudo o que eu via e entendia, para oferecer alguma ajuda prática às irmãs. Certo. Depois disso, encontrei palavras de Deus para lhes comunicar. Para minha surpresa, as irmãs ganharam consciência de seu estado quando me ouviram. Quando vi que elas ganharam autoconsciência e queriam se arrepender, eu dei graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois discutimos outros problemas que elas tinham no trabalho e eu ofereci minha opinião sobre o assunto. Outros líderes também expressaram seus pontos de vista. Depois da comunhão, todos tinham um entendimento mais claro e mais preciso, e as aberrações diminuíram. Eu me senti ótima praticando desse jeito e me senti mais à vontade e aliviada. Sim. A partir de então, minha mentalidade em reuniões subsequentes melhorou muito. Eu deixei de me colocar num pedestal como supervisora e parei de apresentar uma fachada falsa. Eu só discutia o que sabia e dizia o que pensava. Isso foi um grande alívio. Graças a Deus. Quando eu adotava a mentalidade certa, eu aquietava a minha mente para ponderar os problemas. Eu ganhava uma percepção profunda dos problemas e me comunicava com mais clareza. Em alguns casos, certa comunhão saía de mim sem que eu refletisse sobre ela primeiro. Eu sabia que isso era a orientação do Espírito Santo. Sim. Correto. Embora minhas opiniões nem sempre acertassem em cheio, eu não me sentia constrangida e simplesmente corrigia meus erros. Foi por meio das palavras de Deus que eu alcancei essa transformação. Graças a Deus. Graças a Deus. Sua comunhão me deu uma senda de prática. Graças a Deus.